conversa, de partilha, de conhecimento da ADEP, Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Hoje certamente já tiveram a oportunidade de ver, o nosso tema é a Lei da Sociedade em tempos de pandemia. Fiquem connosco, interajam, partilhem, comentem, coloquem questões. O tema está preparado para isso. Iremos abordar assuntos como o relacionamento familiar, os conflitos, se têm dado conflitos ou não, o estado de confinamento. Por outro lado, iremos também abordar a questão da solidão, se uns estão juntos em casa e há conflitos, outros estão sozinhos. Iremos também abordar a questão da ansiedade, da irritabilidade, não é? Que por pouca coisa, às vezes a gente fica ansioso, fica estressado. Também abordaremos também a questão do distanciamento social, não é? As consequências desta situação, o que é que devemos controlar. Por fim, o que é que nos espera? Como é que será o regresso à normalidade? O que é isso de regressar à normalidade? Será que é esse o melhor caminho? Será que é o que é que nos espera? Isso será o nosso tópico final. E antes de avançarmos, nós preparamos aqui uma surpresa, não é? Já que hoje, dia 2 de maio, amanhã, dia 3 de maio, amanhã é um dia especial, é o Dia da Mãe, não é? E se por um lado temos as mães com os seus filhos pequenos fechados em confinamento e muitos já de cabelos brancos, não é? Temos outras que poderão ou não é? Por estarmos em confinamento, não passar o dia de amanhã na companhia dos filhos, não é? Temos outras ainda que, por serem médicas ou por serem enfermeiras ou relacionadas com a saúde, já estão há mais tempo, não é? Sem estar em contato com os seus filhos. E temos ainda também aqueles filhos que as mães já partiram, não é? Já se encontram no plano espiritual. Então queríamos deixar aqui uma homenagem e sem deixar de passar em branco este dia, mesmo longe muitas das vezes uns dos outros, e temos aqui um mini vídeo que depois iremos os três conversar um pouquinho sobre ele e passar alguma mensagem aí para casa. Então ficamos com este mini vídeo. Twisting vines of time, you're in their grasp. A staircase to climb, breathing in gasps. The wind only knows what happened to me. I know you're a rose trapped beneath the sea. This I know, I'll never let you down. This I know, É delicioso, não é? I'll never let you down. E é sobretudo nesta altura em que estamos aqui, alguns de nós, eu por exemplo, já distantes das nossas mães ainda temos de físico, de vê-las fisicamente há algum tempo. Que nos emociona, suster um bocado as lágrimas, não é? Mas este Dia da Mãe vai ser comemorado de forma especial. Deixa-me só retirar aqui
vai ser comemorado de forma especial este ano, já toda a gente sabe porquê, a maior parte das pessoas vai comemorá-lo à distância, mas isso se calhar não significa que vai ser pior comemorado, não é? Porque se calhar vamos andar menos em shoppings à procura de um Da prenda presente, ideal. da prenda ideal para a mãe, e se calhar vamos andar mais dentro de nós, à procura daquilo da melhor coisa que temos para dizer à nossa mãe, neste dia, ou aquilo que queremos que ela sinta de nós nesse dia. Eu acho que isso é o mais importante neste dia da mãe. Eu já agora aproveito, não sei se a minha mãe está a ouvir, mas de qualquer maneira, se estiver, mamã, amo-te muito, muito grato por me teres dado a oportunidade de me receberes e de ser teu filho, e sendo que estamos perto, ainda não me posso considerar muito, muito infeliz, porque a vejo ainda muitas vezes. Eu sou vizinho da minha mãe, ainda nos vemos, mas já há muito tempo que não a abraço, que não a vejo, mas fica prometido que fica para breve. Portanto, ela sabe, eu acho que as mães sabem sempre que os filhos não se esquecem delas, não é? Mas acho que isto até é uma oportunidade para a gente, de facto, mais uma vez, neste contexto em que vamos estando, de valorizar aquilo que nós damos por adquirido, não é? A facilidade com que comunicamos com eles, e é possível até que haja pessoas que já estariam em situações normais há muito mais tempo sem verem os pais e as mães do que estão neste momento. Mas a forma como o sentimos agora, porque estamos impedidos de alguma forma de o poder fazer, não é? A gente pode e não valoriza, e quando a gente não pode, gostaria de poder aproveitar e de sentir o calor do toque e do abraço de uma mãe, que é assim como o de um pai, para quem tem afinidade também com um pai, não é? Que é algo inestimável. E só se percebe isto também quando se é pai. Acho que ainda se percebe isto mais, não é? Eu lembro-me da minha filha mais velha nascer, a Alexandra, e na primeira vez que lhe meti os olhos em cima, da primeira vez que eu olhei nos olhos, de ter pensado assim: coitada da minha mãe. Como eu entendo a minha mãe, não é? Naquele momento dá-se assim um clique em nós, de repente, de percebermos, não é? Essa experiência da maternidade e da paternidade, que nos faz perceber o que é, as loucuras que um pai e uma mãe dizem às vezes e que os putos não conseguem entender. Mas pronto, lá chegará também a vez deles, com certeza. E neste vídeo, eu não sei o que é que vocês acharam, mas o que eu achei muito, muito interessante foi o puto, o miúdo, não é? Ele sabia onde é que estava a mãe. Para os rapazes, às vezes, é muito, muito difícil, porque os rapazes normalmente eles não sabem onde é que está nada, e as mães é que sabem. Oh mãe, onde é que estão as calças? Oh mãe, onde é que estão as sapatilhas? Né? Oh Mas, mãe, onde é... repara, que basta, e ele sabia que ali onde é que está a mãe. Basta que saiba onde está a mãe, não é? Isso. Porque a mãe sabe depois de tudo, não é? Mas Exato. O vídeo vem-nos mostrar que o sentir tem muito mais valor do que 1000 palavras, não é? E aquele abraço e aquela descoberta de encontrar a mãe deve ser qualquer coisa, é mesmo de deixar as lágrimas nos olhos. E Bettino, há aqui uma questão, e este vídeo foca sobretudo a conexão, não é? A ligação, e nós sabemos que essa ligação não é apenas neste nosso mundo físico, não é? Que continua mesmo do lado de lá da vida, e nós temos evidências disso, não é? Nas reuniões mediúnicas, quantidade de mãezinhas que já partiram para o lado de lá, não é? Para o mundo espiritual, e que algumas vêm a receber os seus filhos que estão também a fazer essa transição, e muitas outras, não é? Que ainda tanto preocupadas com esses filhos, que estão a tentar ajudá-los nessa transição, alguns ainda se calhar num estado um pouco mais desorientados, e elas a fazer esse trabalho de mãe, não é? Sempre preocupadas e a querer que os seus filhos estejam bem. Isso, ou seja, não termina no mundo físico, não é? Isso continua do lado de lá. Isso também um grande sentido de gratidão para todas as mães, avós, bisavós que estão do lado de lá e que continuam a preocupar-se e a amar os seus filhos do lado de cá.
Deve Exatamente. ser bonito quando elas se pegam, quando elas chegam lá, não é? E quando tu já foste filho de várias mães e depois elas reclamarem a tua. Este aqui é o meu filho. É o meu. Não, este aqui é o meu filho. Será que elas se pegam lá? Vamos ver. De certeza. Não. Não, estamos a brincar. Ora bem, e então vamos entrar aqui no nosso tema, em concreto? Ou Sim. não? Apostos ou não? Vamos começar por ver aquele vídeo extraordinário que tínhamos preparado. Que, aliás, foi feito aqui pelo Eloísio. Pela tropa da Braga, não é? Pela tropa da Braga, exatamente. Não foi só por mim, atenção, é? Então vamos passar. Vamos então, só de lembrar que vamos entrar no tópico dos relacionamentos familiares. Certo. Flow, you and coach get ready. Sports Center coming up. Here's your highlight. Red arrow as the green arrow looks on. Oh, look at this. Stardust attacking Neville. And Stardust, who's been on the verge, has been teetering. Põe isso mais baixo! Oh, vai dizer à tua filha para pôr aquilo mais baixo? Fala tu, eu também não é tua filha, também. Ah, estou muito cansado. Depois fui à Segurança Social para saber aquilo dos nossos subsídios. Não faço mais que a tua obrigação. Já que foi o tratado da papelada, é tudo. Havias de ver, é só calaceiros. Eles não querem fazer nenhum. Cala! Estou farta disto tudo! Não tens que aparecer! E tu, badalhoca, vai mas a fazer o que comer que eu estou cheio de fome. Olá, paizinhos. Olá. Então, filha, como é que correu o teu dia? Correu bem, mas podia não ter corrido. É que hoje umas raparigas pegaram com a Maria. E o que é que vocês fizeram? Foi assim, nós interessamos por ela e perguntámos às outras raparigas se gostavam que fizessem o mesmo. É claro que acabou tudo bem. Algum de vocês me pode ajudar a fazer os trabalhos de casa? É que são um bocado complicados. Querida, não te importas de ir lá ajudá-la enquanto eu acabo de fazer o jantar? Tudo pelos meus queridos. Deixa-me então tirar isto. Isto, o Ulisses, vou-te dizer, teve aqui perdeu-se aqui uma carreira De ator. uma carreira de ator extraordinário. Desestivei. Foi divertido fazer isso, já foi há uns anos. Esses vídeos foram uns vídeos que nós fizemos na ASEB, aliás, há uns anos. Nós comemorámos de alguma maneira, vá lá, o aniversário da associação, mas aquilo é mais o motivo ou mais um pretexto para nos juntarmos e
e para também expormos um bocado o espiritismo fora da ASEB, porque nós fazemos isso num pequeno auditório do Museu Dom Diogo de Sousa. Portanto, o tema escolhido foi precisamente a família e os conflitos e a prosperidade também, a possibilidade de prosperidade entre a família. É claro que os episódios foram mais do que este, não foi só este, eles estão lá na nossa página da ASEB no YouTube, mas foram um bocado levados aos limites, não é? De uma família muito direitinha, de uma família um pouco desgovernada, vá lá, e as outras atrizes, uma delas é mesmo minha filha, a filha é minha filha e a esposa ou a mulher é a minha sobrinha. Portanto, e normalmente era para ser um rapaz do grupo infantil-juvenil, não é? Da qual elas fazem parte para fazer o papel de marido, mas não havia. Pronto, teve que ir alguém menos dotado, mas mais descarado, e aquilo foi por isso que fizemos. Mas tentou fazer o retrato, não é? Daquilo que é a vida normalmente, ainda não em confinamento. Não sei se queres alguma coisa, Carlos. Exatamente. Deixem-me só aproveitar a questão de que nós utilizamos este vídeo porque ele vem mesmo tocar no ponto que nós queremos, que é, por exemplo, eu vi uma notícia do JN de que lá em Uganda, onde começou o vírus, não é? Que a gente tem noção que eles já saíram do confinamento, não é? E o número de divórcios disparou, não é? Subiu imenso. Porque é que será que em questão de confinamento depois dá neste sentido? Por outro lado, também fartámos-nos de ver na televisão o aumento de violência doméstica, não é? Que aumenta. No entanto, isto tem duas formas de analisar, porque em questão à violência doméstica também havia números a apontar que não é um número assim tão grande. Mas também, quando estamos em confinamento, o isolamento joga a favor do agressor, não é? Porque a vítima, então, mais medo ainda tem. E era neste contexto, não é, que nós queremos ir conversar um pouquinho sobre a questão dos conflitos, o que é que se passa dentro das nossas casas. O problema é do Covid ou eles já existiam antes, não é? E agora estão mais à flor da pele. O que vocês acham? É um bocadinho isso. Nas pessoas, atualmente, grande parte delas está fechada em casa, seja aqui uma falta de hábito de lidar com esta nova dinâmica que as famílias têm. Isso às vezes leva as pessoas a um ponto de saturação, uma dificuldade em gerir as próprias emoções. Isto gera ansiedade, frustração. Ou seja, esta situação do vírus, né? O facto de nós estarmos em confinamento, mais tempo uns com os outros dentro da família, é um desafio para as relações familiares, né? As dinâmicas dentro da família são diferentes. Há papéis que se vão acumulando. Nós com a nossa vida, vamos chamar assim, a nossa vida antes do Covid, sabíamos muito bem quais eram os nossos papéis, as nossas rotinas, quando chegámos a casa, o que é que era necessário fazer, e com esta mudança, estes papéis mudam, não é? Há alguns até que se acumulam. Ou seja, temos que, para além daquilo, normalmente o trabalho era feito fora de casa, agora o trabalho muitas vezes tem que ser feito dentro de casa. Os miúdos estão em aulas online, é preciso ajudá-los também aí. As refeições, se calhar muitas delas eram feitas fora de casa, agora é preciso ser todas feitas dentro de casa. Ou seja, há aqui um conjunto de papéis que se vão acumular e que podem ser focos de tensão nesta altura. Claro, como estavas a dizer muito bem, se esses focos de tensão já existiam, então numa situação como esta, isso vai ser muito mais evidente e é muito mais provável que esse conflito escale para outras situações. Ulisses, queres dar uma chega agora numa vertente mais espírita, não é? O livro dos espíritos diz-nos, e nós espíritas temos a noção concreta de que
a família é o campo de treino, não é? Portanto, quando nos cursos básicos é interessante ver também como é que os próprios espíritas às vezes esquecem-se do mais básico. Nós tentamos ler obras sempre muito boas e mais completas e tal, mas na verdade eu acho que nós enquanto espíritas, eu pelo menos falo por mim, acho que não saímos eu ainda não sei do básico e tenho muita dificuldade ainda até em saltar para outro tipo de literaturas às vezes, e encontro no Livro dos Espíritos sempre um grande refúgio, tanto na explicação da doutrina em geral, como até nas próprias entrelinhas. E a dificuldade às vezes está em fazer a leitura das entrelinhas e fazer o cruzamento daquilo que tem no Livro dos Espíritos com aquilo que se passa em geral na vida. Mas eu acho que a doutrina espírita e o espiritismo, e o Livro dos Espíritos em particular, uma ferramenta espetacular para perceber um bocado esta fenomenologia toda. É engraçado que a maior parte das pessoas vê o que é que vê? Vê aqui a possibilidade da evolução do mundo em termos tecnológicos, de descobertas em todas as áreas da medicina e das tecnologias em geral. Vemos como é que as coisas estão a evoluir, por exemplo, até pela forma como estamos a utilizar esta plataforma para fazer palestras já há algumas semanas, os cursos, o teletrabalho e tudo mais. Mas uma das áreas que vai evoluir muito e tem oportunidade para evoluir muito são precisamente as áreas humanas e as áreas sociais. E há montes de estudos a saírem de muitas universidades. Portanto, não há só pessoas à procura da descoberta da vacina do vírus ou da cura, não é? Através de antivíricos. Há muitos antropologistas, sociólogos, psicólogos a trabalhar em torno disto e a tentar perceber que tipo de comportamentos nós temos em relação a este tipo de fenómenos. Encontrei nas pesquisas que fiz uma antropóloga brasileira, Daniela Pimenta, que já tem estudado outras situações, estudou em particular, por exemplo, o ébola, e o que é que aconteceu, o que é que foi acontecendo em África por causa desses confinamentos que também lá existiram. Então, o género mais afetado foi, de facto, o feminino. As mulheres. Porquê? Porque, naturalmente, se exige mais das mulheres em termos sociais. Agora, resta-nos saber a nós se isso está correto ou não. Não é? Que é precisamente de encontro àquilo que o Carlos ia dizer, ou disse. As mulheres é-lhes mais exigido. E então, no Ocidente, como no nosso caso, as mulheres vêm para casa, acumulam o trabalho, mas acumulam a família, acumulam os filhos, acumulam o marido, que muitas vezes não é autónomo, não é? E então isso é um carregar, um acumular de funções, como disse o Carlos, e então a carga daquilo que está a passar vai muito para cima delas. Aumenta, por um lado, a violência doméstica, ela existia, com certeza já. Agora, o facto de estarmos mais fechados e confinados e em relação durante muito mais tempo, no campo de treinos que é a família, demonstra mais, em alguns casos, aquilo que é. Mas estas coisas também, se por um lado demonstram o pior de nós, também têm a possibilidade de demonstrar o melhor. E estas dificuldades que nós atravessamos só fazem sentido se nós conseguirmos aprender alguma coisa com elas, não é? Eu acho que, em alguns casos, já há esta diferenciação entre géneros, já tem tendência, de alguma maneira, a desvanecer-se. Tanto porque elas fazem coisas que não faziam antigamente, acumulam estas funções todas, e porque os homens também, alguns têm mais consciência e percebem que também têm que fazer alguma coisa, não é? Portanto, isto não se trata, não é deixar a casa da mãe, de quem falámos há bocadinho, que nos trata de tudo, e para além de arranjarmos uma mulher, arranjarmos uma substituta da mãe, não é? Portanto, acho que não é isso que se pretende. Alguém que saiba sempre onde estão as minhas calças e por aí fora. Ou seja, há aqui uma grande oportunidade para que todos, no fundo, se reajustem. Se isto, por um lado, vai aumentar Depois, outra coisa também, há normalmente a tendência a ver aquilo que é pior, não é? O que é que vai ser monitorizado? Vai ser o número de queixas, de agressões que vão existir. Agora, nas relações familiares que vão melhorar também, porque algumas, se calhar, até vão melhorar, porque, se calhar, as pessoas vão se redescobrir. Haverá, possivelmente, a possibilidade até de as pessoas, de alguma maneira, se reaproximarem quando viveram afastadas, por exemplo, por causa do trabalho, não é? De se voltarem a apaixonar, sei lá. E uma das consequências que se prevê até por estes antropólogos é, por exemplo, um boom de natalidade
daqui por alguns meses. 9, 10, 11 meses. Claro, o pessoal não... A Netflix, só a Netflix não chega, não é para ocupar tanto tempo, portanto, se calhar o pessoal vai voltar a fazer coisas que já não fazia assim tão a miúdo ou com tanta vontade. E isto também é interessante por um lado. Se por um lado nós vemos gente a morrer, né? Gente a partir e choramos essas mortes, que algumas delas até nem conseguimos fazer o luto delas, provavelmente daqui por uns meses estaremos a rir porque está aí muita gente a chegar. Não é? Portanto, isto é como diria o Jaime Pacheco, isto é uma faca de dois legumes. Não é? Portanto, haverá a parte boa e a parte má. É claro que isto, acima de tudo, nos põe diante de nós próprios, não é? O primeiro grande embate, o primeiro grande choque é com os próprios. Epá, tenho tanto tempo a pensar em mim, e o segundo é com aqueles que estão mais próximos de mim. Com a família, com a mulher, com o marido, com os filhos, com as mães, quem vive com as mães e com os pais. Enfim, isto não dá para a gente fazer de conta, não é? Não sei se falei demais. Não, nada. Carlos, queres acrescentar alguma coisa? Não, acho que é exatamente isso que o Luís estava a dizer, e o mais importante, acho que todos nós estamos conscientes destas dificuldades. Eu acho que é importante aqui termos estratégias. Exatamente. Para atacarmos estas situações e estas dificuldades, mesmo dentro destas novas dinâmicas que a família nos vai colocar, porque às vezes dizem, pois, mas o amor resolve tudo. Não é? O amor resolve tudo. Podemos dar pancadinhas de amor, não é? São pancadas de amor. O amor como é que é? O amor é a cola que nos une. E é verdade. O amor é a realidade, a cola que nos une uns aos outros. Então, dentro da família, o amor é a cola que nos une. Mas a cola, não é, pode ser de diferentes tipos. Não é? Pode ser o HU, não é? Que é aquela cola dos miúdos que eles podem... Amarela. Quase comer, cola, não é? Podem, quer dizer, aquilo não encola os dedos, quase, não é? E pode ser a Alite, não é? Que deu a publicidade... cientistas ao teto. Cola os cientistas ao teto. E por isso, então, este amor é importante, mas ele não chega. É preciso mais do que isso. É preciso outras estratégias, e é preciso fomentar outras coisas dentro destas dinâmicas familiares. Porque estarmos apenas refugiados nesta questão do amor não chega. Se nós não conseguirmos mostrar aos outros que convivem connosco constantemente o quanto eles são especiais, se não nos conseguimos mostrar e fazer sentir como eles são especiais, como eles são extraordinários, como eles são especiais para nós, dizer eu amo-te não serve de nada. Se não menos dissessem isso, não é? Pronto, mas é muito mais importante, não é? E conseguir fazer sentir o outro, e isso é preciso fazer coisas, não é? Sim. Atitudes. Mostrar, não é? E isso é fundamental numa relação familiar. Depois existem outras questões, dizer, que nós estamos a falar, ou seja, antecipar a dificuldade, perceber que as coisas vão ser difíceis, não é? Há alguma preparação para as situações, conhecer-nos razoavelmente, e aqui deveria ser razoavelmente bem, para sabermos como é que reagimos a determinadas situações, por exemplo, sabermos aquilo que nos faz saltar a tampa para conseguirmos evitar, por exemplo, saber também, e isso também acho que é muito importante, saber o que é que faz saltar a tampa ao outro. E isso às vezes nós sabemos muito bem aquilo que faz saltar a tampa ao outro, mas normalmente, em vez de evitarmos isso, usamos isso para acicatar. Potencializamos. Exatamente. Ou seja, todos nós temos em nós um bocadinho de sádico, não é? Isso. Portanto, o prazer de espicaçar o outro e de o ver desconcertado e desequilibrado e por aí. Exatamente, e acabamos por usar isso na altura desses focos de tensão, não é? Que cá está muito bem representado na imagem que tu colocaste para promover esta conversa, que era aquelas duas pessoas, umas a puxar a fita métrica, não é? Como se fosse o jogo da corda, não é? Que é aquele foco de tensão, os dois a puxar, não é? Quem ganha? E se há um desequilíbrio, se calhar caem os dois. Os dois, não é?
perdem os dois. E por isso esta antecipação é muito importante. E depois a questão de sabermos gerir as nossas emoções também diante desta situação, procurarmos nós ser um ponto de equilíbrio, de segurança. Às vezes estamos mais preocupados em que o outro fez, o outro disse, o outro está assim ou está assado, não é? É importante nós procurarmos nós sermos esse ponto de segurança e de equilíbrio, não é? Quase como aquela questão quando vamos nos aviões e as hospedeiras nos dizem que se houver uma descompressão, se viajar com crianças, coloque primeiro a máscara de oxigênio em si e só depois coloque a máscara de oxigênio na criança. E aqui também é isso. Se nós queremos ser um foco de equilíbrio e de segurança, precisamos, em primeiro lugar, olhar para nós, não é? Termos a capacidade de sermos isso, para depois podermos ajudar a que esse equilíbrio e essa harmonia reine na nossa família. Uhum. Eu acho que nas relações, e provavelmente também por isso entramos muito em conflito. Eu há bocado falava do Livro dos Espíritos e acabei por não concluir o que é que eu queria dizer sobre isso. Portanto, o Livro dos Espíritos, para que é que nascemos, não é? Para que nascemos? Nascemos para ser perfeitos. E a segunda parte, para fazermos a parte que nos toca na criação. E depois, mais para a frente, na lei de sociedade, por exemplo, fala-nos sobre a família. E a importância da família e funciona como célula da sociedade. Portanto, nós precisamos ser perfeitos, precisamos fazer a parte que nos toca e a família é a célula da sociedade. Começamos por onde? Pela família. Não é? Então, começamos dentro da família a fazer a parte que nos toca. E são muitas vezes as pequenas coisas. E nós temos muitas dificuldades em fazer isso. Primeiro porque, normalmente, dentro dos casais e nós acho que a grande parte das pessoas casa-se sem se conhecer, muitas vezes, e vai atrás de sonhos e de fantasias e do conto do príncipe e da princesa e não sei o quê, depois chega ali e dá conta que afinal a pessoa com quem casou não é bem a mesma pessoa que pensava que era, até porque quando a gente namora, grande parte das vezes mentimos bastante, porque estamos à procura de conquistar alguém e então mostramos facetas que nem sequer existem, não é? E fazemos depender a nossa felicidade muitas vezes daquilo que o outro nos pode dar. Portanto, a minha felicidade depende dos momentos que o outro me pode proporcionar. E o outro faz exatamente o mesmo. Portanto, duas pessoas que estão a tentar sacar de alguma coisa do outro, em que pouca disponibilidade têm para dar, promovem naturalmente o conflito. Quando estamos mais preocupados em cobrar, ou em orientar, ou em impor até um sistema. Há muitos conflitos dentro dos casamentos e dentro das famílias por causa disso. A tentativa de algum dos dois, ou dos dois até, de impor um modelo, porque a sua perspectiva é melhor, porque a maneira de fazer isto é melhor, ou porque é que a orientação do chinelo está ali, porque é que as cuecas estão no chão, enfim, esse tipo de coisas que nós não temos a capacidade de ver se são de facto ou não são assunto. Não é? E então a nossa felicidade fica a depender dessa história. E o humor, ao fim, uma coisa é isto 1 mês, 2 meses, outra coisa é 2 anos, outra coisa são 10, outra coisa são 20. Às vezes, Ulisses, desculpa interromper, às vezes acho que as pessoas estão mais interessadas em ter razão do que propriamente em viverem bem, não é? Sim. Em harmonia uns com os outros. É? Fazem muito mais pressão e estão muito mais empenhadas em terem razão do que propriamente em viverem em harmonia. Isso às vezes... ser felizes, não é? Como diz o ditado. Estão mais preocupados em ter razão do que em ser felizes. Sim. Exatamente. E isso faz esquecer, por exemplo, várias coisas. Uma delas é o valor das coisas, não é? Quanto é que vale isso? Quanto é que vale essa razão, por exemplo, dentro daquilo que estavas a dizer, de acordo com esse não assunto? Não é? É assim tão importante a forma como eu quero fazer? É assim tão importante? Quer dizer, depois a dificuldade em valorizar coisas até gestos pequenos. Alguém que tem bons hábitos, mas, por exemplo, a cordialidade. A cordialidade é algo que se perde normalmente dentro das famílias. E quanto mais apertado o círculo, pior. O pedir por favor, é muito interessante ver isso. Aqui há uns dias estávamos... Eu tenho aqui em casa, estamos sete neste momento em minha casa, porque estamos 2 casais a viver. Não porque sejam sem-abrigos, mas porque entretanto venderam uma casa e entregaram a casa precisamente no dia em que começou o estado de emergência. Portanto, e a casa para onde vão viver não está pronta e os trolhas e a cama não está a trabalhar.
Ou seja, estamos aqui, parecemos uma família cigana, o que tem sido, digamos, muito divertido. E então, nós temos aquele cuidado, não é? De aos nossos filhos dizerem, pedem qualquer coisa, dá-me pão. E dizemos, dá-me pão, se faz favor. Mas nós adultos, uns aos outros, repara, se calhar nós nunca tínhamos pensado nisso, mas demos conta disso esta semana. Nós já não fazemos isso. Não é? Somos capazes de nós próprios dizer aos nossos filhos, vai buscar água. Não dizemos, se faz favor. E quando o traz, não dizemos, obrigado. Mas aí eles exigimos. Eu faço aquilo que eu digo e não o que eu faço. Sim, acho que essa cordialidade até entre casais e entre pais e filhos não existe muito. A partilha do afeto, a bondade, a generosidade. Esquecemos-nos de alguma... Lá está, estamos a treinar para a sociedade, não é? E depois não tratamos os de casa como tratamos possivelmente os nossos vizinhos. Eu, se for ali pedir uma cebola ao meu vizinho, vou pedir ao senhor fulano, arranja-me uma cebola, se faz favor, e quando ele me dá, digo-lhe obrigado. E à minha mulher não faço isso. Esquecemos disso. Não é? E tudo isso, parece que estamos constantemente em estado, não digo de guerra, mas de guerrilha, não é? Com pouca flexibilidade de cintura para gerir, vá lá, os diversos egos que existem dentro de uma casa. Uma coisa que também que é importante, acho que ser referida nesta questão e quando os conflitos e as tensões já começam a evoluir para outros patamares também, é que sabemos, porque estudamos espiritismo, não é? Que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, emoções, eles não ficam guardados dentro do nosso corpo físico, não é? Como numa garrafa, não é? Eles saem de nós, não é? E influenciam para já todo o ambiente do nosso lar, não é? Quase como se um decorador, né, de interiores, através da sua criatividade, da sua imaginação, ele vai decorando o seu lar e aquilo que está a decorar de acordo com aquilo que se sente, aquilo que acha que é o melhor, não é? E também os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, eles também acabam o ambiente espiritual do lar acaba por ficar influenciado por tudo isso. Só que o que acontece é que nós depois, é como se todo esse ambiente retroalimentar as nossas próprias os nossos próprios comportamentos, não é? Ou seja, nós depois também somos influenciados por aquilo que ajudamos a criar. E vai também influenciar outra vez os nossos comportamentos e a forma como falamos uns com os outros, e isso também acontece bastante. E há outra questão, e mais aqui na relação de pais com filhos, que às vezes também é foco de alguns conflitos, não é? Estamos aqui se calhar a falar um bocadinho mais dos casais, mas a questão temos também criar filhos e filhos adolescentes, não é? E até já jovens a viver neste momento muito mais com os pais, e isso também às vezes é foco de conflitos, e sobretudo às vezes porque os pais têm esta mania, não é? Eu já sou pai de 3 eu é que sei. Eu é que sei, não é? Sei o que é melhor para ti, não é? E esta postura às vezes não é muito saudável também para a questão deste tipo de relações. Há uma história muito que eu acho que é deliciosa, que são duas irmãs, não é? Uma delas tem um leão e outra tem um coelho, e a que tem o leão é vegetariana. E então acha que o melhor que o leão podia ter era comer vegetais, porque era o melhor que para ela que existia. Então preparava-lhe todos os dias, com todo o amor, com toda a dedicação, um prato cheio daquelas cenouras cortadinhas aos bocadinhos, os brócolos, aquelas todos cheios daquelas cores que os pratos vegetarianos normalmente têm, aquilo tudo, parece tudo delicioso, não é? Mas o leão nem lhe tocava. Não é? E de tanto tentar que o leão comesse pratos vegetarianos, o leão acabou por morrer à fome. E a outra irmã, pelo contrário, adorava carne, não é? E achava que a carne, ela queria que o coelho fosse forte, mais vigoroso, tivesse mais energia, não é? E então queria dar carne, não é? Preparava aquelas costeletinhas, aquelas costelas grelhadas, não é? Para o coelho comer. Mas o coelho não comia e também acabou por matar o coelho à fome. Por isso, às vezes, nós temos tanta certeza daquilo que é melhor para o outro, não é?
que nem tentamos nos colocar no lugar do outro, não é? E com as singularidades do outro. E às vezes, mesmo sendo os nossos filhos, às vezes temos dificuldade, queremos tanto bem dos nossos filhos, queremos tanto, mas às vezes vemos isso pelos nossos próprios parâmetros e não vemos pelos parâmetros deles. Uhum. Eu acho que aquilo que é essencial fazer, no fundo, é cada um perceber o quanto pode dar, não é? Seja ele em que tipo de relação for. Perceber, claro. Dar e não receber, não é? Sim. Dar e não receber. Sim, quer dizer, é muito importante. Eu costumo usar várias vezes esta analogia até em palestras ou formações nos cursos básicos e assim, de acordo, portanto, indo de encontro àquilo que disse há pouco, nós estamos sempre a ver o que é que o outro pode fazer para eu ser feliz, não é? Mas até numa relação, em relações mais amplas, com amigos e tudo, tentar perceber o quanto, no fundo, de amor, entre aspas, vamos chamar assim, eu posso pôr em determinado espaço. E até costumo fazer este exercício. Se em 20 pessoas, cada um num saco, não é? Se cada um de nós puser uma quantidade de amor igual dentro daquele saco, vai dar 20 quantidades de amor, portanto. E se na hora de retirar o amor, quantas quantidades de amor dá para cada um? E a tendência, a grande parte das vezes, é que as pessoas dizerem é uma. Mas não é verdade. Porque eu, quando ponho uma quantidade de amor e houver 20 quantidades de amor num saco, cada um pode tirar dali 20 quantidades de amor. Porque o amor distribui-se, multiplica-se. O amor não se divide, não é? É como teres um filho e de repente tens outro filho e tu pensas que não há mais espaço no teu coração para haver mais amor para distribuir e de repente descobres que o coração é um cofre com espaço ilimitado e tens amor para todos. E de facto isso, se no mundo inteiro cada um de nós tivesse essa meta, esse objetivo de o que é que eu posso fazer pelo mundo, isso vai precisamente em encontro àquilo que diz o livro dos Espíritos e os Espíritos nos dizem, fazer a parte que te toca, não diz ver o que é que podes sacar do mundo, ver o que é que tu podes lá colocar. Se cada um de nós for lá colocar o que é que eu posso dar, no fundo ser útil, lei do trabalho até, o que importa é eu poder ver o que é que eu posso contribuir para que as coisas sejam melhores. E então agora, neste caso específico, em casa, é ver isto, não é? Ou tentar, pelo menos. Vamos ser sempre bem-sucedidos? Com certeza não vamos. Mas se tentarmos, a probabilidade de sucesso é muito melhor ou é muito maior do que deixarmos rolar, simplesmente rolar, e passarmos a vida a reagir. Portanto, aquilo que se pretende, o livro, o Espiritismo é uma excelente ferramenta aí, é precisamente incentivar-nos a agir. E a agir é precisamente aquilo que nos diferencia dos animais. É conseguir ler um fenómeno, conseguir racionalizá-lo, controlando as emoções através da razão e perceber o tipo de ações que eu devo ter a partir dali. Ora bem, o que é que eu posso fazer? Em vez de simplesmente reagir. E quando, como diria o Jorge, nosso amigo, não é? Nas relações, muitas vezes, é precisamente isso que acontece. Aquela velha analogia que ele usa do ping-pong. Dois jogadores de um lado e do outro tentam sempre jogar uma raquetada mais forte no sentido de fazer o outro perder. E uma boa relação só pode ser uma boa relação, independentemente do tipo de relação que for, se for entre casais, ou entre pais e filhos, ou entre apenas amigos, e apenas amigos é de um grande valor, é se todos puderem ganhar alguma coisa com isso. E o ganhar com isso é ser feliz. Portanto, eu só posso ser feliz se souber que está toda a gente bem, que os meus amigos estão bem, que o meu país está bem, que este planeta está bem. Porque enquanto houver, por exemplo, fala-se que nos próximos tempos haverá a possibilidade de, só em Portugal, chegar aos 2 milhões de pessoas a passarem fome. Mesmo que eu não apanhe o coronavírus, mesmo que a minha família não apanhe, eu não posso sentir-me bem ou feliz só porque não apanha, porque há 2 milhões de pessoas a passar fome. Nós, enquanto nos estivermos todos bem, isto não vai estar bem. Enquanto houver uma pessoa a passar fome, não estamos todos bem, não é? Exatamente. Ok. Olha, só mais um dado curioso em relação a isto, e por causa de... Tu falaste precisamente dos divórcios, eu estava a me esquecer, já falámos nisto há bastante tempo entre nós. A questão dos divórcios é interessante, não é? No sentido, mas não resulta só do que está a acontecer agora. Portanto, os divórcios, tendencialmente, e isto é o fruto também da própria liberdade, os divórcios têm tendência a aumentar
desde que se deu o 25 de Abril. E as estatísticas em Portugal dizem que por cada 100 casais, em 74, divorciava-se apenas um casal, e o pico foi atingido apenas em 2018, onde quase 75% dos casais se divorciavam. A tendência atualmente tem vindo a diminuir de 2018 para agora, e neste momento a percentagem de casais que se divorcia, mesmo assim, anda a roçar os 60%. Portanto, isto diz muita coisa, não é? Diz que provavelmente nós nos casamos sem saber com quem nos casamos. Diz que também não temos capacidade, provavelmente, de flexibilidade para aguentar aquilo que um casamento traz. Enfim, haveria muitas leituras que se podiam fazer aqui. Portanto, mas não será só... Portanto, se daqui por uns tempos vamos ver, o coronavírus, neste momento, sei lá, daqui por 5 ou 6 meses vamos dizer, os divórcios estão... não foi por causa... Aumentaram. Sim, se aumentaram, não podem aumentar muito mais, porque senão... Chega aos 100%. Não há muito mais para aumentar também. Prontos, vamos ter que dar por encerrado este nosso capítulo. Ficávamos só aqui 1 hora só a falar dos relacionamentos. Acho que nos estendemos nos nossos tópicos. Não há problema, Mas é o que passando para o tópico 2 e do outro lado, no outro extremo, temos a solidão. E havia um artigo do Expresso que vinha a dizer que o Covid lançou 1 milhão de pessoas para a solidão, não é? Para dentro das casas, que estão sozinhas, e efetivamente também isso é um problema, não é? E se no início nós, pronto, ficamos em casa, mas isto já vai há 1 mês e meio, e era piada às videoconferências, mas agora a gente também já se chateia, não é? E falar, a gente quer o contacto social uns com os outros, vai, não é? Parece que fica um vazio, ou uma falta de perspectiva. Não é? Como é que estas pessoas podem, que contributo podemos lhes dar, não é? Passar, que mensagem podemos passar para ultrapassar este outro lado do problema, não é? Da solidão. Bom, primeiro, precisamos de ter a lei da sociedade, no espiritismo, isso é muito bem referido. Se tiverem curiosidade, leiam essa parte do livro dos espíritos. Mas para nós percebermos como a solidão é um martírio para o ser humano é um ser eminentemente social. E que precisamos do outro, precisamos do contacto do outro para nos sentirmos bem, para sermos saudáveis. Não é? A solidão, isso está comprovado, influencia decisivamente não apenas a nossa saúde mental, que normalmente é aquilo que é salientado quando falamos de solidão, mas também, inclusive, a nossa saúde física. E a solidão é para nós percebermos o quanto nós precisamos do outro. Quanto o contacto com o outro nos faz ser aquilo que nós somos em termos de seres humanos, nós podemos, e aquilo que normalmente falo é de vermos e analisarmos o oposto, ou seja, o que é o ser humano, que é alguém, quando não tem contacto nenhum com outra pessoa. Isso, existiram vários casos ao longo da história. Sobretudo crianças, que antigamente, felizmente hoje não é tão comum, mas que por abandono ou porque se perderam, durante uma parte significativa da sua infância, viveram apartadas do convívio com outros seres humanos. Não é? Viveram sozinhas nas florestas, não é? Tiveram que aprender a sobreviver de forma como conseguiam, e quando foram descobertas, essas crianças tinham algumas características que não pareciam adequadas ao ser humano. Eram crianças que não andavam eretas, não andavam de quatro. Eram crianças que não conseguiam falar, mesmo depois de bastante terapia, não conseguiram desenvolver completamente a fala, ficaram completamente comprometidas em termos de desenvolvimento intelectual para toda a sua vida. Por isso, o contacto com o outro é extraordinariamente importante para nós, não é? E por isso é que o isolamento nos faz tão mal. Não é à toa, por exemplo, que quando os presos se comportam mal, antigamente, agora hoje já não acontece, felizmente, em grande parte dos países, eram confinados para solitárias, não é? Ficavam apartados do convívio dos outros, e isso era considerado. Por isso, sim, a solidão é mesmo algo nocivo. E o que acontece é que atualmente nós, perante esta situação que vivemos,
temos necessariamente de aprender a viver com menos contacto social, com menos contacto com as outras pessoas, e algumas pessoas, em virtude da forma como vivem mesmo em solidão e têm que ter este comportamento durante mais tempo. E por isso é realmente um problema. É um problema que é necessário, em primeiro lugar, as autoridades sanitárias, políticas, terem essa capacidade de perceber isso, e já li, já ouvi muitas pessoas com essa preocupação, não é? Porque senão daqui a uns tempos, para além da epidemia, a nível do vírus, da questão económica, vamos ter também aqui um problema de saúde mental muito, muito grave. Mas eu acho que o fundamental nesta situação, primeiro, é as pessoas terem e manterem a esperança e a pensarem que as coisas vão se resolver, que as coisas vão passar, que vai ser possível novamente voltar a estar com as outras pessoas, e sobretudo, procurar usar os recursos que a tecnologia possibilita para promover esse contacto. E às vezes para algumas pessoas, sobretudo para as pessoas mais idosas, não têm tanta vontade com as tecnologias, mas precisam de se atirar e a tentar de alguma forma pedir ajuda para conseguir promover esse contacto, porque a tecnologia neste momento coloca-nos em contacto com os outros. Não é da mesma forma, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não é? Como dizia a publicidade, não é? Não é a mesma coisa, mas é uma forma de contacto com os outros. O facto de, por exemplo, as reuniões agora online que se costumam fazer, as videoconferências, o que seja, não estamos em contacto com os outros em termos físicos, mas estamos a vê-los, não é? E esta ligação afetiva, emocional, o facto de estarmos a ver uns aos outros, isto já nos dá algum conforto e faz-nos sentir menos sozinhos. E por isso é algo que devemos procurar, não é? E devemos abusar nesta situação do uso da tecnologia para nos fazer sentir menos sozinhos. É uma boa ferramenta. Ulisses, deixa-me só dar aqui, aproveitar que temos um comentário da Cristina Soares no nosso direto, que ela diz que é uma outra forma de solidão engraçada, que ela diz assim: há quem esteja em solidão rodeado de gente. O Carlos colocou não aí, é? não é? Queres comentar? Também é muito interessante esta outra questão da solidão, não é? Opa, no fundo, de facto, anda tudo à procura de si mesmo, não é? E nestes conflitos não existem de agora. Portanto, há mais expressões de conflito provavelmente agora. Mas os conflitos existem desde sempre e começa por... se nós estamos num meio em que não temos confiança com os outros, o outro constantemente está a cobrar-nos alguma coisa, está a pedir-nos explicações de alguma coisa, está a tentar impor-nos um modelo, muitos de nós, naturalmente, já em vida social e em contacto com os outros, isolam-se. E então vivem em mundos próprios porque, naturalmente, os outros acham que os outros não têm capacidade para entender o mundo em que vivem. E muitos de nós, de facto, sentimos-nos, de alguma forma, invisíveis. E achamos que não contamos, não é? Porque, se calhar, também grande parte de nós também não tem capacidade para ver. E isso dentro dos conflitos, e voltando um bocado a isso, mas enquadrando em tudo isto, o silêncio, de facto, muitas vezes também é uma forma de resolver situações, não é? Porque não ficar calado, às vezes. Às vezes também é uma agressão, Ulisses. Depende, não é? Lá está, é o bom senso. O espiritismo aqui apela-nos sempre a isto, não é? Ao bom senso. É o que é agir corretamente em cada momento, não é? Não dá para nós chegarmos aqui e dizermos assim, bem, a melhor forma de agir em casa e em sociedade é esta. Isso não existe. Não é? O silêncio pode ser uma ofensa para quem está a querer que o outro comunique e o outro simplesmente remete-se ao silêncio, não é? Quase às vezes é uma tentativa de ignorar. Ignorar, de desprezar o outro, não é? Às vezes é mesmo uma forma de é mais uma provocação também. Sim. Exatamente. Agora, é a dificuldade da nossa vivência. Há muita gente, de facto, a viver rodeado de milhentas pessoas e sozinhos, não é? Solitários. Portanto, acho que, ao mesmo tempo aqui, lá está, não tem tanto a ver se estamos ou não acompanhados, não é? Mesmo assim, eu acho que nós somos
uns isolados de luxo, porque ainda quase não nos falta nada. Sim. Se formos ver a história da humanidade em outros contextos de epidemia, nas grandes epidemias que houve, se falarmos, por exemplo, na altura da peste negra, em que as pessoas não bastava que apresentassem assim um pequeno furúnculo, não é? Não podia ser uma borbulha, que aquela pessoa ia logo, era enfiada dentro de casa, não lhe era permitido sair, nem assim, nem às pessoas da família, e comer-se, porque a comida dependia da comida que alguém lhe fosse pôr lá dentro de casa, porque não tinham autorização sequer de ir comprar comida a lado nenhum. Portanto, o medo em relação à peste era tanta, pelo contágio que podiam ter, que a pessoa não tinha possibilidade de sair. Nós ainda só estamos há 1 mês e meio, portanto, isto, falamos em cenários de peste a durarem anos. Se falarmos, por exemplo, já falámos várias vezes na gripe amarela, que durou o tempo na Primeira Guerra Mundial, juntamente com guerra, os filhos saíam de casa, portugueses inclusivamente, foram para as trincheiras em França, para cenários de guerra, conviveram com vários inimigos que não a própria guerra, e morreram muitas pessoas com gripe, morreram com doenças vindas dos animais, morreram congelados, morreram à fome, e sem qualquer tipo de contacto, como nós estamos a ter agora, não é? Durante dias. E muitos nunca mais voltaram para casa, e as mães não sabem se eles morreram, aliás, não souberam se morreram ou se ficaram por lá. Apenas encontraram uma francesa jeitosa e ficaram lá a viver, não é? E nós aqui ainda somos... Lá está. Eu acho que os tempos são diferentes, os espíritos provavelmente não são diferentes, poderão até ser os mesmos, mas em fases evolutivas diferentes. E o tipo de necessidades com os quais estamos a ser postos em contacto são outras. São mais, para já, pelo menos, são mais de índole intelectual e de caráter emocional. Não é? É mais lutar com a adversidade do conflito e da solidão, é mais lutar com a aparente falta de liberdade, não é? De repente parece que estamos, quando de facto não é bem assim. Nós, se calhar, até estamos em pleno uso da liberdade, se calhar de uma forma até mais consciente, porque nós estamos em casa porque achamos que devemos estar em casa, a maior parte das pessoas, não é? Não estão em casa porque eu não tenho um polícia à minha porta a não me deixar sair de casa. Eu sei, eu não saio porque tenho medo de sair. Eu não saio porque a minha liberdade só faz sentido no uso e no confronto, entre aspas, com a liberdade do outro, e percebo que o melhor para mim e para os outros é eu poder exercer a liberdade de ficar em casa porque quero. Não sei se já pensaram nisto assim. Isto é assim uma cena meio maluca. Sim. Não é? Mas as pessoas acham que perderam a liberdade, mas não. Não é? Eu sou livre de poder ficar em casa porque eu sei que é o melhor para vocês os dois. E vocês provavelmente fazem o mesmo pelos mesmos motivos. Portanto, é pôr o bem comum acima do bem pessoal. Mas aí deixa-me dizer que nós só somos realmente livres quando conseguirmos pensar assim. Caso contrário, não é? O nosso egoísmo fala mais alto, mas isso é uma escravidão. Não é? O pensar só em mim. Sem dúvida. Estou presa aos meus vícios, Sim. não é? Não é? Sem dúvida. Olhem-me uma coisa. Temos aqui mais um tópico e o tempo adianta-se rápido, não percebo? Eu ia pedir ali ao Carlos que passasse aí uma imagem que nós temos que nos fala que nos faz lembrar o distanciamento social. Pode ser, Carlos? Pode. Para vermos lá em casa. Ora, aí está, não é? Temos uma avó e temos um neto, todos contentes, mas um vidro a separá-los, não é? Distanciamento social, não é? Que falamos, aliás, a Organização Mundial de Saúde ele vem corrigir o termo, é um distanciamento físico, porque de social não pode ser, não é? Nós mais do que nunca precisamos uns dos outros, não é? Precisamos de estar em contato uns dos outros. Não dá para separar avós de netos, não dá para separar pais de filhos, não dá para separar casais, familiares, amigos, não dá, não é? Nós podemos não poder beijar, não poder abraçar, não é? Mas como é que nós gerimos esta
estas emoções difíceis, porque a gente quer, não é? Mas também este Covid acho que nos veio mostrar aquilo que a gente dava por adquirido, que eram as emoções, o bom que é um abraço. Eu já não dou um abraço há 1 mês e meio, não é? Uma pessoa, falta-nos isso, não é? E agora damos valor, não é? Eu sinto falta. O que dávamos por adquirido e a gente chegava à casa, dava um beijo a este, dava um beijo, mas era por dar, não é? E agora sente-se falta, não é? É importante, gostava de ouvir a vossa partilha sobre esta questão do distanciamento social, não é? Se isto nos afeta, não é? Como é que nos afeta? Como é que podemos não deixar que isto nos afete? É difícil que não nos afete, não é? Porque sendo uma dificuldade, acaba por nos afetar sempre de alguma forma, e a umas pessoas afeta mais ou menos, dependendo das circunstâncias de cada um, ou seja, nunca vai afetar a todos da mesma forma. Mas eu acho que uma das formas que nós devemos procurar usar, primeiro sem dúvida vai haver gente que nós amamos e que não podemos estar com elas, podemos abraçar, pelo menos em termos físicos, mas então, pelo menos, aqueles que nós podemos estar, se calhar, devemos nos concentrar neles, não é? E dar-lhes, se calhar, em dobro, aquilo que não damos, se calhar, que não podemos dar a outros. Ou seja, eu acho que nesta crise, eu acho que, aliás, em quase todas as situações difíceis, nós devemos nos concentrar naquilo que podemos controlar. Porque às vezes preocupamos e isso acaba por provocar-nos sentimentos e emoções que nós às vezes não conseguimos lidar, e uma enxurrada de emoções negativas, porque nós começamos a criar dentro da nossa cabeça cenários e acabamos por não nos focar naquilo que podemos controlar, não é? Naquilo que nós podemos fazer, não é? De acordo com aquilo que as circunstâncias nos colocam. E por isso, não estar com aqueles com algumas das pessoas que nós amamos e que gostávamos de estar é mau, nós precisávamos disso, sim, é. Mas é um dado adquirido que não podemos estar, então devemos olhar para aqueles a quem podemos, né, e dar em dobro, porque isso é algo que nós podemos controlar. E aqueles que não podemos estar fisicamente, devemos procurar chegar a eles, ter uma outra proximidade, se calhar uma proximidade que não tínhamos antes, se calhar, como o Luís há bocado disse, se calhar havia mais tempo em que nós estávamos com essas pessoas. Agora devemos procurar procurar nós essa proximidade. Uma proximidade pode não ser física, mas o mais importante é a proximidade afetiva, proximidade emocional, de saber que estamos lá, que estamos juntos, apesar de estarmos separados, estamos juntos. E mais uma vez, as ferramentas tecnológicas ajudam-nos e muito a estarmos mais próximos uns dos outros, afetivamente, sentimentalmente, apesar de estarmos tão afastados fisicamente. E termos de continuar a estar. Ulisses, acho que isto, mais uma vez, serve essencialmente para aprender. Nós podemos estar aqui a filosofar e tentar descobrir quais são os motivos pelos quais isto aconteceu, não é? Os motivos são porque nós, de alguma maneira, fomos imprevidentes, enquanto espécie, não é? E não soubemos gerir a liberdade que temos enquanto espécie de forma correta. Nós somos elefantes, só que somos muitos, e achamos que a natureza é toda nossa e que podemos fazer tudo o que nos apetecer. E depois não percebemos bem este conceito de globalização. E acho que pela primeira vez estamos a perceber de facto o que é globalização. Porque até agora acontecia ali um evento qualquer no Médio Oriente e a gente ficava ali longe, não é? E o Médio Oriente era longe. Mas agora nós com isto percebemos que a globalização, de facto, a gente olha para os nossos números, para Portugal, mas está a olhar para aquilo que está a passar nos Estados Unidos, está a olhar para aquilo que está a passar no Brasil, está a olhar para aquilo que está a passar no Irão e percebe que o nosso bem-estar aqui vai depender do bem-estar geral, global, de todos. Agora, o que é que também conseguimos perceber? Que nós nunca fomos tão evoluídos enquanto espécie. Logo, a velocidade com que nós vamos resolver isto, penso eu, não é? Não estou aqui a tentar fazer futurismo, mas acho que vai ser maior do que a velocidade com que nós conseguimos resolver outros conflitos
e outros problemas noutras épocas. Portanto, nós vamos conseguir, enquanto espécie. Aliás, e os números são claros, não há qualquer tipo não vai acabar a espécie humana, nós vamos continuar aqui. Não é? Portanto, que tipo de descobertas é que nós podemos fazer com isto? Perceber que isto, de facto, é temporário. Não é? Mais uma vez, nós somos espíritos mimados. Isto só passou 1 mês e meio. Não é? E isto continua a não ser nada. Portanto, se nós achamos que isto é dificuldade, quando tiver passado 1 ano e meio, nós, se calhar, podemos, de facto, falar em dificuldade a sério. Agora, para já isto é um treininho. Isto é a minha opinião, sinceramente. E fazer outro tipo de descobertas. O que é que nós descobrimos? Por exemplo, nós na ADEP, o que é que nós descobrimos? Se não nos faltasse isto, se não nos faltasse esta capacidade, esta oportunidade... Repara, eu tenho visto muito mais vezes o Carlos no último mês do que vejo num ano inteiro. Não é? Desculpa lá de interromper, mas tu estás-me a fazer lembrar aqui uma história que eu acho que é exatamente aquilo que resume aquilo que tu estás a dizer, ou seja, as dificuldades mostram-nos outras capacidades, não é? Acabam por ajudar a desenvolver. Que é uma história que vou tentar contar muito rápido, que é de um mestre e de um discípulo que vão fazendo aquelas viagens que normalmente os mestres e os discípulos fazem. E vêm, já estão a viajar há muito tempo, já estão a chegar à noite, então eles veem uma casa assim ao longe e dizem, vai ser naquela casa, vamos ver se eles nos dão abrigo. E ao chegarem lá, começam a ver que a casa é muito pobre, miserável, não é? Cheia de buracos, as terras estavam por cultivar, e eles até ficaram com um bocado de receio, não é? Sabiam de bater à porta, mas bateram. Realmente as pessoas que lá moravam eram pessoas muito pobres, com as roupas sujas, os miúdos andavam quase nus pela casa, mas eles receberam muito bem, de uma forma muito bondosa. E deram-lhes de comer, deram-lhes abrigo, e às tantas o discípulo perguntou ao homem, assim, de uma forma muito, muito simples, mas nós não percebemos como é que os senhores conseguem viver no meio desta miséria toda, como é que os senhores conseguem viver? E o homem disse-lhe, olha, está a ver, apontou assim para a janela, está a ver aquela vaquinha que está ali ao fundo? Ela é a razão da nossa sobrevivência. E o discípulo olhou e viu uma vaquinha muito magrinha, uma coisa assim esquelética. Ele, é aquela vaquinha que de manhã nos dá o leite para nós podermos beber, e nós, quando o leite sobra, fazemos uns queijinhos, né? E vamos vender esses queijinhos e temos o dinheiro que nos possibilita termos alguma comida para podermos sobreviver. E o mestre manteve-se sempre calado naquela situação. De manhã eles foram-se embora e tinham andado para aí 10 a 15 minutos e o mestre passaram por um abismo. E o mestre virou-se para o discípulo e disse-lhe, vais lá atrás àquela casa, vais pegar na vaquinha e vais atirá-la abaixo deste abismo. E o discípulo ficou muito chocado. Pô, está lá abaixo deste abismo? Mas a razão da sobrevivência daquela família. E vais fazer isso, aquilo que eu te estou a dizer. E realmente o discípulo então fez isso, deitou a vaquinha abaixo do abismo. Mas sempre muito, muito chocado, e aquilo marcou profundamente o facto de ter feito aquilo. E passado uns anos, né, ainda com a consciência marcada, ele resolve voltar ao mesmo local. E quando chegou, viu que a casa estava completamente mudada. Era uma casa maior, os campos estavam cultivados, e ele até pensava que eram outras pessoas que habitavam aquele lugar. Mas quando se aproximou, viu que eram as mesmas pessoas. E então começou a falar com o dono da casa e ele disse, olha, nem sabe o que é que nos aconteceu. No dia que vocês foram-se embora, a nossa vaca caiu no abismo. E nós na altura ficamos muito, muito aflitos e desesperados porque achávamos que íamos morrer de fome. Mas aquilo ajudou-nos a desenvolver capacidades e talentos que nós achávamos que nem tínhamos. Não é? E começamos à procura de fazer outras coisas e conseguimos chegar a este ponto. E por isso
é aquilo que estamos a falar, acho que estavas a falar, a questão às vezes das dificuldades e o facto de termos carência em alguma situação, e neste momento, no caso da falta que temos do contacto uns com os outros, está-nos a ajudar, se calhar, a termos e a desenvolvermos outro tipo de capacidades e de talentos e de formas de estar uns com os outros que antes não investíamos, nem desenvolvíamos. Sabes, isto é verdade, isso, não é? Portanto, é precisamente por aí que eu queria. Portanto, a falta impulsiona-nos ao progresso, a descobrir novas formas de contornar os problemas. Mas há uma série de outras coisas. Uma das coisas que isto proporciona é a possibilidade de valorizar coisas que têm sido desvalorizadas por nós. E várias coisas. Por exemplo, falámos das redes sociais. As redes sociais promovem aqui a proximidade das pessoas. Mas dá-se aqui a possibilidade de nós verdadeiramente agora usarmos as redes sociais, se calhar de uma forma mais consciente e melhor. Não é? Útil. Sim, com conteúdos mais edificantes, com coisas mais interessantes, porque agora já ninguém consegue andar pelos restaurantes e a tirar fotografias ao camarão que anda a comer, a meter nojo aos outros, não é? Da boa vida que leva, porque está toda a gente enfiada em casa. Portanto, o mais que pode fazer, se quiser comer camarão, vai ter que ir comprar e fazê-lo ele próprio em casa, não é? Fazer assim coisas boas, tem que as fazer. Depois, valorizar, e agora contando outra história. Eu lembro-me, por exemplo, de ver alguns... Quando me convidam à semana para ir a um aniversário, por exemplo, eu vou sempre. Porque nunca fico a pensar, bem, não vou porque se calhar amanhã tenho que me pôr a pé cedo, não é? E amanhã tenho que pôr os putos cedo, levantá-los cedo, temos que ir... Aquela cena das rotinas asfixiantes, às quais nós nos dedicamos, e esquecendo-nos de viver. Portanto, nós vivemos quase num modo de sobrevivência. Damos muito mais importância a estas cenas rotineiras em vez de dar valor àquilo que agora nos falta. Qual de nós, se fosse convidado agora, e se pudesse, em consciência, ir agora a uma festa de anos da sogra ou da mãe, não é? Quanto é que tu davas para ir à festa de anos de alguém segunda-feira à noite? Mesmo que fosses trabalhar na terça, quanto é que tu davas? Se calhar eu dava qualquer coisa, não é? E nós, quando podíamos fazer isso, muitos de nós negavam estas oportunidades. Não vou, anda à minha casa, agora não posso, tenho que ir dormir. Quer dizer, e agora surge a oportunidade, eu devia ter ido, não é? Eu devia ter aproveitado. E agora estou mortinho porque isto aconteça e possa acontecer de novo. Portanto, estas lições podem ser boas lições para tirar. Não estou a dizer o viver intensamente e loucamente, não é? Com todas as coisas que a vida nos dá e partir a louça toda. Não, mas estar lá, estar perto das pessoas que eu amo e perto das pessoas que me amam e perto dos meus amigos e perto da minha família. Porque só assim é que se constrói, não é? Só assim é que se evolui. Evolui-se em relação. Não se evolui numa cama a dormir à espera que toque o despertador para que às 7h30 da manhã toque e eu vá trabalhar. Isso não é viver. Isso é sobreviver. E isto mostra, não é? De repente priva-te de uma coisa que tu até gostavas de poder fazer. E não podes. Não podes. Não é? Se calhar quando nós sairmos disto vamos pensar melhor. Não é? Em aproveitar o cabritinho na brasa. Não é? Uma refeição vegetariana, o que for, coisas novas, diferentes. Não como disso, porque isso parece farelo. Se calhar é melhor comer, não é? Experimenta, não sabe. Até pode ser que gostes. Não é? E nós neste isolamento, temos a oportunidade de o que é que de facto tem valor? Qual é a quantidade de coisas boas, quantidade de amigos porreiros que eu tenho, sinto tanta falta deles, sinto tanto a vossa falta, não é? De poder, voltar a jabardar, literalmente, não é? Através das nossas amizades. Não foi preciso isto para eu isto em termos pessoais, não é? Não foi preciso passar por isto. Acho que quem me conhece sabe que eu já faço este... Mas de facto, vê-se que, de facto, grande parte de nós não somos como a vaca, não é? Neste caso não estou a dizer como o dono da vaca, estou a dizer mesmo como a vaca. Somos mesmo os gnus, não é? É aquela cena que não nos tira do nosso patamar de segurança, não é? Não faças isto, porque, não faças aquilo, porque... são porquês a mais, são porquês a mais.
Às vezes estamos agarrados a estes. A vaquinha é quase o conforto. As pessoas o conforto em que existia. Quando alguém nos tira esse conforto, às vezes isso provoca uma instabilidade, uma perturbação. Não é? Mas depois das duas, ou entramos em ansiedade, desespero e não saímos dali, ou então não conseguimos dar a volta, ou então usamos aquilo para reinventar outros talentos, reinventar-nos a nós próprios e darmos a volta por cima, criando e desenvolvendo-nos. A tal evolução depois vem por aí. O importante é nunca desistirmos. Exatamente. Ter sempre esperança e fé. Exatamente. Betina, uma coisa. Ia-te dizer que se calhar já estávamos aqui um bocadinho para além daquilo que é normal, não é? Vocês falam... não sei se não... Acho que devíamos só abordar para acabar a questão da normalidade. Acho que Exatamente, não é só mais um bocadinho, não é? Para passarmos ao último, que é a questão da normalidade, e então conseguíamos fazer um início, meio e fim. E tínhamos... E ver o que sai gente no Facebook a dizer qualquer coisa, vejo para ali. Sim, eu se calhar, em vez de se calhar de irmos à normalidade, não sei o que é que vocês acham, mas em vez de irmos à normalidade, responderíamos antes aqui uma questão que o Pedro Ribeiro colocou aqui no Facebook, que eu vou colocar aqui na várias, ele colocou mais que uma. Sim. Onde que uma das molas do espiritismo era a caridade, não é? Como é que devemos de praticá-la em época de isolamento, não é? E afastamento social? Não seria uma boa altura para desmaterializarmos esta caridade. Eu posso começar já, se quiseres. Eu acho que se isto de alguma maneira veio demonstrar o pior, não é? De alguns, ao mesmo tempo também veio mostrar o melhor. E em algumas, até fazendo uma ponte para essa questão da normalidade que virá, que a normalidade que nós vivemos anteriormente era uma normalidade anormal. Que muitos de nós, até nas palestras, quem segue o espiritismo já há muito tempo e quem segue, por exemplo, ecologistas, já sabemos há muito tempo que o modo de vida que levávamos não era um modo de vida sustentável. Portanto, e acho que a palavra sustentabilidade, num futuro próximo, vai ganhar outra sustentabilidade. Vai ser mais bem compreendida. Esta semana veio, por exemplo, a notícia de que a camada do ozono, ou o buraco do ozono no Polo Norte, se fechou. Portanto, algo que se considerava impossível de acontecer. Não é? Nós não íamos recuperar, não sei o quê, inclusivamente já há gelo a formar-se na Antártida, nos polos. Quer dizer, este planeta não tem... Mesmo que parássemos tudo agora, o planeta não tinha... Só daqui por 50 anos é que ia recuperar. Portanto, o planeta demonstra, como ser vivo quase que tem uma capacidade de autorregeneração muito acima daquilo que nós conseguimos perceber. Portanto, isto mostra, a nova normalidade irá mostrar, ou deverá mostrar, se nós formos finos enquanto seres, que tem que se basear mais num aspecto de solidariedade. Temos que ser mais solidários. Há uns tipos, na Holanda, por incrível que pareça, houve 170 gajos que se reuniram, académicos, e que propõem já um novo sistema e isto vai bater precisamente com esta história da caridade. Não é? Porque a caridade, no fundo, nós temos um bocado aquela tendência a ver a caridade como sendo uma coisinha para a parte daqueles que estão em situação melhor, de auxiliarem aqueles que estão numa situação mais frágil. Mas eu vejo a caridade de uma forma diferente. Eu vejo a caridade mesmo como aquela questão de cada um fazer a sua parte, para que eu, e na soma de todos os outros, das contribuições todas que se possam dar, que todos estejamos bem. Não é? E então, uma das coisas que estes holandeses dizem, e têm um manifesto, dizem eles, que a economia, por exemplo, tem que fazer um decrescimento. E tem que ser postas o PIB, que é a figura central do bem-estar da humanidade, quase, tem que ser repensado. E em vez de princípios como o petróleo, o gás, a mineralização ou a própria publicidade, os valores essenciais a ser postos em consideração são a saúde pública, são a educação e são as energias sustentáveis. Nós só podemos estar todos bem se toda a gente tiver saúde, se toda a gente tiver acesso à saúde. Nós só podemos estar todos bem se todos tiverem acesso à educação gratuita. Nem estou a falar, não tem que haver colégios privados que têm melhores sistemas de ensino que sistemas públicos. E eu só posso ser feliz se toda a gente for bem educada.
Portanto, a minha felicidade só pode depender também do bem-estar geral. Então, o próprio conceito de caridade, não é? Tem que passar para... O que é a caridade? Eu lembro-me do Jorge Gomes, quando fala de caridade, ele diz sempre, o que é a caridade? Ele faz sempre este truque. Caridade é o amor em ação, não é? Não sei se vocês reconhecem as palavras de Jorge, não é? É o amor em ação. E o amor em ação pode ser posto precisamente em prática, não tem que ser feita de forma pequenina. Pode precisamente ser feita de forma grandiosa. E havendo gente desperta a nível político que acorde para a vida, não é? E que perceba que esta forma de estar é insustentável. Tem que haver este decrescimento, de facto, tem que haver menos consumo. Temos que reduzir, se calhar, o tempo de trabalho. Temos que ser mais humildes connosco, com a própria espécie, agir com mais sensatez, usar o nosso bom senso, ser mais amigos do ambiente, enfim, pensar no bem geral. Eu lembro-me, sabes, uma vez no curso básico, até falávamos sobre o turismo e o turismo de massas e projetavam no curso básico uma imagem de Veneza. O que é que tinha mais Veneza para ver antigamente, antes do Covid? Eram os turistas. Portanto, aquilo que tu ias ver mais em Veneza no tempo antes do Covid eram turistas, mais do que a própria Veneza. Já andavam caiaques lá, já nem eram gôndolas. E então eu falava da sustentabilidade do turismo e não sei o quê, e vira-se assim uma das pessoas que lá estava a assistir, diz ela para mim, tu acabaste de destruir o meu sonho. É? O sonho dela era ir a Veneza, ela nunca irei a Veneza. Isto não é caridade? Não é? Não é amor em ação, o que é que sofrem os gajos de Veneza? O que é que sofre Veneza? O que é que sofrem os habitantes? Só por eu lá estar, só porque eu quero ver os canais, porque eu quero ver, sei lá, estou tolo ou não? Não estás nada tolo. Só um bocadinho. Olha, vamos... Só... Sim. Diz, Carlos, diz. Ia colocar aqui outra questão do Pedro Ribeiro, não sei se era isso que ias falar também ou não. Não, eu só ia lembrar uma frase que vem ao encontro desta questão da caridade e daquilo que o Ulisses acabou de dizer. Uma frase de Jesus, não é? Que ele dizia que não dês o peixe, não é? Mas dizia, dá a cana e ensina a pescar. E isto também vai muito ao encontro da educação e de reformular tudo aquilo que vemos como o que é a caridade, não é? E a educação, de educar as pessoas também a viver numa sociedade e criar condições melhores para todos. E sermos mais conscientes, acima de tudo, não é? Acho que nós somos muito inconscientes. Fazemos muito sem pensar. Vai toda a gente para lá e siga. O que está a dar é fazer, siga. Vai tudo atrás, não é? Exatamente, há maluco exatamente. Mesmo. Exatamente. Vê lá outra questão. Olha, o Pedro, noutra questão, diz que gostava de comentar, se possível, a frase de Emmanuel, no prefácio da obra psicografada por Chico Xavier. Em verdade, precisamos muito de espiritismo e de espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. O que acho que é uma frase muito, muito interessante, curiosa mesmo, porque na realidade o espiritismo é algo que nós abraçamos, porque as ideias ressoam dentro daquilo que nós achamos que é a forma de nos ajudam a pensar sobre a vida, sobre a nossa relação com os outros, a nossa relação com Deus. Mas muito mais importante, porque sabe, de nada adianta nós sermos espíritas se continuarmos a queixar-nos constantemente. Andamos constantemente a ver a vida de uma perspectiva afunilada, de uma perspectiva materialista, de uma perspectiva fechada, constantemente a tentar encontrar bodes respiratórios, não é? para os problemas, a dizerem que o culpado é este ou é aquele, tentando ver e encontrar nos outros os responsáveis pelos males que nos acometem, não é? O culpado pode ser qualquer um desde que não seja eu, não é? Basicamente. Isso, é sempre o outro.
Isso não é compreender aquilo que é o espiritismo e aquilo que o espiritismo procura nos mostrar em função da nossa responsabilidade, da aprendizagem que todas as situações nos ajudam a criar. E na realidade a espiritualidade é algo que se calhar é o mais importante em cada um de nós conseguirmos criar. O que é importante, pelo menos da forma como eu penso esta questão, acho que a espiritualidade é a nossa capacidade de adquirirmos serenidade, adquirirmos uma certa bondade na forma como olhamos para as coisas, olhamos para as dificuldades, criando uma certa paz interior, não é? Durante todas as experiências que vamos acumulando durante a nossa vida, porque conseguimos adquirir uma certa lucidez a olhar para as coisas a partir de uma perspectiva mais transcendente que temos sobre a vida, sobre o mundo e sobre a nossa relação com os outros. Então isso é o mais importante que precisamos adquirir, e podemos adquiri-lo isso através do espiritismo, através de outra filosofia espiritualista, mas o mais importante realmente, e como disse Chico Xavier, nós adquirimos essa capacidade, esta serenidade, esta lucidez de olharmos e pensarmos a vida, qualquer que seja a dificuldade que ela nos proporciona. Exatamente. Ulisses, não sei se queres fazer algum comentário, se calhar já estamos em jeito de despedidas. Sim, descobrir, assim, quando precisamos de espiritualidade, precisamos de nos descobrir a nós próprios. Quer dizer, já nem falo bem de descobrir, de tomar consciência do que de facto somos. Aquela velha analogia que a gente faz, tu o que és? A gente faz muito isto nos cursos básicos de início, não é? Tu o que és? És um corpo, não é? Que tens um espírito, ou és um espírito que não é? Aquelas brincadeiras que a gente faz com quem está a começar. E se calhar teremos de facto noção disso. Eu sou o espírito, a minha espiritualidade, quanto é que eu valho? E de que é que eu sou capaz? E com o que é que eu posso contribuir para isto melhorar? O que é que eu posso fazer? Este tipo de mensagens, por exemplo, não é? Eu ouvi aqui esta semana, há muita gente a falar sobre isto e já nem me lembro quem foi, um filósofo que dizia assim, quem puder, ele nem disse, não tem que ser só os letrados e nem os académicos, ele, quem puder, quem tiver ideias, exponham-nas, partilhem-nas. Há muita gente que não sabe para onde é que há de ir, que não sabe o que é que há de pensar. Se tiverem coisas construtivas, não tem que ser académico, pode ser como é que ele disse? Um anónimo. Partilhe. Não é? E isto, no fundo, não é apelar a isso, não é? À espiritualidade, a que as pessoas não tenham medo, que confiem. Confiem em Deus também. E nas nossas próprias capacidades enquanto ser único e ser coletivo que nós somos, a humanidade. Eu tenho muita esperança. E tenho outra coisa que sinto, é uma gratidão neste momento e algum orgulho até de perceber que todos nós, aqueles que cá estão neste momento, já demonstraram de alguma forma apesar de estarmos a colher o resultado dos comportamentos que tivemos enquanto espécie, não é? Também, naquela analogia, cada um só tem nos seus ombros o peso que consegue suportar. E provavelmente, em termos coletivos, a humanidade nunca esteve tão bem preparada para que, em conjunto, todos conseguissem levar com uma carga destas. É porque temos capacidade. Isto vai figurar nos livros de história. Não é? Os nossos netos vão estudar isto em história. Daqui por uns anos, se os tivermos. Isto vai fazer parte, nós fazemos parte da história. E a forma como nós reagirmos a isto, a forma como nós agirmos perante estas dificuldades, é que serão um exemplo para eles também. Sim. Como é que estes gajos fizeram? Não é? Como é que eles se safaram? Poderá ser de forma grandiosa ou poderá ser de forma medíocre. Não é? E eu tenho muita esperança que vai ser... Eu acho que ainda vamos viver para dizer, eu vi aqui transformação. E eu lembro-me há 20 anos, Carlos, quando se falava dos automóveis elétricos, lembras-te?
e dizia-se assim, esses carros elétricos vai ser uma cena do futuro, e isso ainda vai ser só para os meus netos, isso não vai ser para mim. Pá, e temos carros elétricos a rolar aí, não é? Nós vivemos isso. Estamos aqui para ver isso. E acho que ainda vamos a tempo, temos tempo de vida útil para ver grandes modificações em termos... Eu tenho muita esperança. É sério. Ora bem, vamos nos despedir, não é? Eu gostava de acrescentar uma coisa, que era, eu espero que a gente saia daqui mais humanos ainda, não é? Consigamos sair bem mais humanos e solidários. Porque muitos de nós estamos em modo automático. Sim. Não é? E isso é importante. Bem, acho que Carlos, não temos aí mais questões para responder e já ultrapassamos todas as horas. Muito para lá da hora. Nós ficávamos aqui até à meia-noite a conversar com nós agora vamos ficar os 13, vamos desligar o jogo. Mas vamos nos despedir, não é? E que eu particularmente gostei muito de falar convosco, tenho saudades de vos dar um abraço e lá em casa também, obrigado pela partilha. E que esperemos que para a semana estarão cá outros, não é? Certamente com temas tão importantes e tão fantásticos como este. Obrigadão. Obrigada. Até breve. Deus. Boa tarde. Obrigado. Até breve.